Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e este é o canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, o único hexacampeão da Copa do Brasil. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. É muito importante a sua participação. A meta de like de hoje é de 1000 likes. Eu conto demais com o apoio de vocês para ajudar no nosso crescimento. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, nação, o pessoal aí de casa tem gostado bastante do nosso quadro de olho no mercado. As indicações que eu fiz teve uma aprovação de 60% para 70%. E vamos tentar aumentar um pouco essa porcentagem de aprovação por parte suas. Mas o pessoal me pediu, Renato, tenta fazer um vídeo com jogadores que recebam um valor muito baixo. Eu lembro que eu falei para vocês, galera, esses caras já são baratos. Agora o vídeo de hoje, vou trazer aqui para vocês jogadores muito baratos, mais do que baratos, muito baratos. Eu vou começar com o atacante Pimentinha, jogador do Sampaio Corrêa. Não é um atleta novo, tem 34 anos de idade, porém a sua forma física está totalmente em dia. Ano passado eu até fiz a indicação, né? Tem 3 pontas que me chamou bastante atenção durante este campeonato brasileiro. Aleph Manga, tinha também o próprio Pimentinha e o Moisés da Ponte Preta. Eu indiquei o Moisés e hoje ele está brilhando com a camisa do Fortaleza, é titular absoluto. E o jogador que eu vou indicar é o Pimentinha, como já falei antes. Para quem não sabe, ele tem 34 anos de idade. E uma coisa muito interessante sobre o Pimentinha é sobre a sua trajetória. Até me lembra um pouco, né, a passagem do Edu. É um jogador que sempre passou por aquelas equipes de menos expressão, mas sempre conseguiu números bacana. Olha só, aos seus 34 anos de idade, na última temporada, ele fez 38 partidas, 4 gols e 5 assistências. Mas, Renato, isso não é um número bom. Tava jogando na segunda divisão. Galera, vocês já assistiram algum jogo do Sampaio Corrêa? Já viu como esse cara é o cão chupando manga dentro de campo? Ele perturba demais os laterais, parte sempre para cima. É canhoto, puxa para dentro, consegue bater bem com as duas pernas. Eu vi alguns, mais ou menos ali, uns 10 jogos do Pimentinha. E nestes 10 jogos ele jogou bem. Eu acho que é um atleta interessante e seria totalmente dentro da nossa realidade. Eu já vi até outras pessoas comentando, né, aqui na barra dos comentários, sobre o Pimentinha ser um nome bem interessante. Não seria a minha primeira opção, seria o Aleph Manga e o Moisés, mas o Pimentinha também é uma opção muito barata. Barata eu já trouxe mais cedo para vocês. Agora, o Pimentinha entra naquela lista de jogadores muito baratos. O que vocês achariam desta contratação? Acha que o Pimentinha poderia ter espaço no Cruzeiro? Seguindo a nossa lista de muito barato, vou trazer aqui para vocês o meio-campista que se destacou demais na temporada passada pelo CRB. Na minha humilde opinião, não seria tão caro assim, mas também não seria uma negociação tão fácil. Eu estou falando do camisa 10 Diego Torres, jogador de 31 anos de idade. Ele atua como aquele famoso meio-campista ofensivo, aquele armador. Ele também já fez a função caindo pelas beiradas, puxando para dentro e batendo com a perna esquerda. Mas eu tenho que admitir, o próprio Diego Torres nunca me interessou em momento algum da sua carreira. Porém, os últimos 2 anos do jogador foram bons sim pelo CRB. Para quem não sabe, na temporada de 2021, a passada, ele fez 55 jogos, marcou 12 gols e aplicou 10 assistências. Para um jogador que é meio-campista armador, ele teve excelentes números. Em 2020, ele começou ali a temporada pela Chapecoense até se transferir para o CRB. Ele fez 44 jogos, 5 gols e 5 assistências. Na minha opinião, são números mais ou menos. Em 2019, ele esteve na Chapecoense, fez 25 jogos, 2 gols e 1 assistência. Foi uma temporada fraquíssima dele por lá. Aquele ano, né, que a Chapecoense não teve um bom resultado, também caiu, foi rebaixado. No Desportivo Iquique, lá do Chile, ele em 2017 teve números interessantes também. Ele fez 38 jogos, 10 gols e 1 assistência por lá. Na minha opinião, seria uma oportunidade de mercado. Ah, Renato, mas não é um bom jogador. Galera, cara muito barato.
a gente não vai ter um jogador com um desempenho tão regular assim. Aí nós teríamos que crescer um pouco a nossa lista, né? Aumentar a média e aumentar também os custos que o Cruzeiro teria que ter, né, para contratar esse tipo de atleta. Mas o Diego Torres, sem dúvidas alguma, ficaria naquela lista de jogadores muito baratos. Agora, o terceiro nome desta lista é um cara que a torcida do Cruzeiro sempre lembra nos comentários. Sempre quando fala, faz uma contratação barata, eles lembram desse jogador. Eu estou falando do Jean Carlos, jogador de 29 anos de idade que pertence ao Náutico. Eu vou falar aqui para vocês o que eu acho do Jean Carlos. Sinceramente, seria uma excelente contratação para o Cruzeiro, pelos números que o Giancarlo fez nas últimas 2 temporadas. E já vou adiantando, Giancarlo também é outro jogador que nunca me interessou. Se não fosse os 2 últimos anos do jogador, eu nem saberia que o Giancarlo existiu. É um atleta que passou pelo São Bernardo, Vila Nova, teve uma passagem pelo São Paulo, fez apenas 3 partidas por lá, passou pelo Goiás, fez 30 jogos, 5 gols e 2 assistências, passou por Curitiba, Mirassol, até chegar no Náutico na temporada de 2019. E a primeira temporada dele pelo Náutico nem foi tão boa assim, fez 11 jogos e 2 gols, tendo também que ele teve uma passagem pelo Mirassol no mesmo ano. Na temporada de 2020, ele fez 49 jogos, 13 gols e 8 assistências. E para um meio-campista armador, sim, foi excelente número do Giancarlo. Em 2021, ele fez 45 jogos, 13 gols e 12 assistências. Aí o Giancarlo teve uma temporada excepcional. Qual é o problema, Renato, desta possibilidade, deste nome que o torcedor cruzeirense sempre lembra? É de que o Náutico pede muito caro por ele. Acho que eles pediriam cerca de 4, 5 milhões de reais. E por isso inviabilizaria, né, uma possível negociação. Só que depois que o Cruzeiro contratou o lateral esquerdo Matheus Bidu de forma gratuita, eu não duvido mais de nada. Bidu, que era a principal joia do Guarani, foi liberado de graça para o Cruzeiro. Então eu não duvidaria que o Ronaldo também convenceria o Náutico a liberar o Jean Carlos. Acho o nome interessante, que seria titular absoluto. Estes 3 estão na lista dos muitos baratos. Qual deles você traria para o Cruzeiro? O número 1, o número 2 ou o número 3? Ou nenhum dos jogadores? Coloque a sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante. E se você também tiver algum tipo de indicação, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai avaliar e talvez a gente traz, né, no próximo vídeo do nosso canal. Agora, o próximo nome que eu vou trazer aqui para vocês não está na lista de jogadores muito baratos. Está uma lista ali de jogadores baratos, pelo menos ao meu ver. Eu estou falando de Andreas Roa, jogador que pertence ao Independiente da Argentina. Para quem não sabe, ele tem 28 anos de idade, é colombiano, tem passagens até mesmo pela seleção colombiana. Ele é um meio-campista ofensivo, mas também consegue atuar pelas beiradas do campo. Para quem não sabe, o jogador tem contrato se encerrando no mês 6, o que facilitaria demais uma negociação com o Cruzeiro caso a equipe celeste tivesse interesse nesse jogador. Lembrando, não há negociações, é apenas uma sugestão que eu faço para a diretoria do Cruzeiro. Olha só, o atleta foi revelado no Desportivo de Cali, da Colômbia, onde ele teve sim destaque por lá. Passou pelo Desportivo de Cali, foi emprestado para outras equipes e ali em 2015 o jogador começou a se firmar. Ele fez 38 jogos e 6 gols na primeira temporada, em 2016 34 jogos e 6 gols, em 2017 40 jogos e 2 gols e em 2018 ele passou por 2 equipes, primeiro pelo Desportivo de Cali, 19 jogos e 2 assistências, pelo Huracan, depois se transfere para o Huracan da Argentina, faz 23 jogos e 4 gols. Ou seja, ele chega ali do Desportivo de Cali, assume a titularidade do Huracan e na temporada seguinte, graças ao seu destaque no Huracan, ele acaba sendo vendido ao Independiente da Argentina. Ele faz primeiro, na sua primeira temporada, apenas 15 jogos e 2 gols, sofre com lesão naquela temporada e em 2020 para 2021, a última temporada dele, ele fez 48 jogos, 4 gols e 4 assistências. Lembrando a vocês que ele não é titular do Independente, é um atleta que tem costume de entrar no decorrer do jogo. Na minha opinião, seria dentro da realidade do Cruzeiro, caso o Ronaldo pensasse um pouco fora da caixinha e abrisse mão de pagar um salário de 40, 50 mil para um jogador, você poderia sim ter essa opção, né, do Andreas Roa. É um jogador, na minha opinião, interessante. Pergunto a vocês, gostariam ou não deste atleta? Acham o nome interessante ou não? Lembrando que é a sua opinião que importa e não a minha. Eu só estou aqui passando a indicação para vocês.
Então é isso, turma. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês em mais um vídeo do nosso canal. Agradeço de coração. Vocês não sabem quanto são importantes aqui na nossa família. Desde já peço a vocês que não se esqueça do seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!